Olá, bom dia, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Isa Lira, ela que é farmacêutica com atuação em farmácia de manipulação. A gente vai estar tratando um pouquinho, sobre a questão dos medicamentos manipulados, a segurança e o papel das farmácias de manipulação em relação à saúde. Bom dia, Isa, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, meus amigos, bom dia a todos os ouvintes da rádio, do jornal. Isa, explica um pouquinho para a gente, para a nossa população aqui no estado de Alagoas, que está nos ouvindo nos 4 cantos do nosso estado, o que é um remédio manipulado? O remédio manipulado é aquele que é feito personalizado mediante a prescrição do profissional de saúde. Então, ele é personalizado altura, de acordo com o paciente, pela altura, peso, necessidade, pela miligrama, durante aquele tratamento. Ô Isa, quando a gente fala de um remédio, de uma prescrição personalizada para a nossa sociedade entender, por exemplo, o camarada tem um determinado peso, uma determinada altura, enfim, isso está interligado justamente a hábitos de vida. Como é que isso é feito de fato na prática em relação a um profissional de medicina quando ele prescreve esse medicamento personalizado, como você colocou? Ele vai fazer toda a anamnese do paciente ao longo desses anos, o que vem acontecendo com esse paciente para ele chegar no estágio que ele está atualmente, seja para tratar uma obesidade, seja para prolongar a longevidade, para promover a saúde realmente, e mediante exames, que a maioria dos profissionais da área de saúde passam, ele vai avaliar todas as taxas e dosagens e ver realmente a necessidade. Se vai suplementar com vitaminas, com minerais, com aminoácidos, ou se realmente vai entrar com algum medicamento para tratar realmente alguma doença já existente ou pré-existente, Natália Barros. Esses medicamentos que podem ser manipulados, qualquer medicamento, por exemplo, que a gente encontra na farmácia, a gente também pode encontrar, eles podem ser prescritos e manipulados, ou, por exemplo, um medicamento de uso contínuo. A gente conversando aqui, o João comentou sobre o medicamento para hipertensão, ou algum medicamento realmente que a pessoa precise ali tomar para o resto da vida. Eles também podem ser comprados, adquiridos numa farmácia de manipulação? A maioria sim, Natália, a não ser que tenha patente. Quando a patente ainda não foi derrubada, a manipulação realmente ela não consegue trabalhar. Mas a maioria hoje a gente consegue sim, personalizar dosagens, Ô Isa, e a questão da eficácia dos remédios manipulados? Ele tem a mesma eficácia, aspas, do remédio normativo, esse que é vendido na farmácia, nessas grandes redes de drogaria aqui no nosso município, no estado afora, Brasil afora. Tem muitos mitos, tem muitos questionamentos, muita gente que diz assim, eu não manipulo medicamento porque não tem a mesma eficácia, a mesma eficiência, não confia. Desmistifica isso para a nossa população também. Então, todo medicamento manipulado, ele possui sim a mesma eficácia, porque o princípio ativo é o mesmo. Certo? Então, e todas as farmácias de manipulação, elas seguem uma norma, Elas seguem leis, assim, no caso da Vigilância Sanitária, que é o órgão que fiscaliza a gente, o CFF, as leis federais, Hoje a gente tem a RDC 67 de 2007, que é a norma que rege, a principal norma que rege toda a regulamentação, das farmácias de manipulação no Brasil. Então, assim, é um medicamento de confiança, onde a gente pode estar até personalizando para esse paciente, vamos supor, pacientes que têm necessidades, que não podem usar corante, pacientes que não podem, que têm alergia a glúten, a lactose, pacientes diabéticos que precisam de formulação sem adição de açúcar. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar na farmácia de manipulação. E a gente vê muito, Natália Barros, isso na indústria farmacêutica, principalmente naqueles remédios, para as crianças, para os bebezinhos, para ter uma saborização, ele é mais rosadinho, tem um açúcar, um adocicado. De fato, isso principalmente ali nos remédios das crianças, dos bebezinhos, a gente vê muito medicamento justamente com essas colorações diferentes, com os sabores, os aromas também. Muitas crianças têm muita alergia. Enfim, isso tem trazido realmente uma mudança significativa na questão da ingestão desses medicamentos, tanto na vida da infância e na vida adulta também. Pois é. Existem algumas classificações, podemos dizer assim, então existe também muita dúvida. Por exemplo, alopatia, fitoterápicos, homeopáticos. Como é que se explica de uma forma assim comum, de uma forma mais prática? A gente também tinha mencionado aqui antes de começar
a nossa conversa, né, a Isa comentou sobre os fitoterápicos. A gente surgiu também essa dúvida, né, João? Você perguntou o que é o fitoterápico. As pessoas confundem muito o remédio fitoterápico, se é encontrado numa farmácia de manipulação, se o fitoterápico ele precisa também de prescrição médica. Então, quando a gente conversa, quando a gente fala sobre isso, sobre essas classificações, todos esses tipos de medicamentos, eles podem ser encontrados também numa farmácia de manipulação? Todos eles seguem esse mesmo critério? Existe alguma diferença? E também, Natália, pedi para a Isa também classificar aqui o que é o fitoterápico também, né? Não, muita gente as pessoas confundem, né? O que é o fitoterápico também, explica para a gente e para quem está nos ouvindo também, Isa, essa questão do fitoterápico, né? Que é um grande questionamento na sociedade também. Tá, vamos lá. Para todo mundo poder entender, de falar de uma maneira geral, né, sem muitos termos técnicos, né, o medicamento alopático é aquele que a gente que já existe, que foi descoberto pela indústria, sintetizado, e a gente trabalha com essa manipulação deles nas dosagens, fazendo a pesagem tudo certinho. O fitoterápico é aquele que ele vem extraído da natureza. Né? Existem plantas com essa função medicinal, com essa ação medicinal. Então, eles são extraídos, passam por processos, né, onde são retirados aquela parte do princípio ativo, onde tem o princípio ativo concentrado, e é com ela que a gente vai trabalhar, que geralmente são os extratos secos, que tanto falam, né? Por exemplo, Luísa, camomila, um exemplo, né? A gente toma aquele chazinho de camomila para se acalmar. Famosa passiflora. Tipo, e aí a gente consegue... Eu tenho o passiflorine, né? Muito antigo também. Então a gente consegue manipular isso daí justamente para ele virar um medicamento de fato, para acalmar também? Funciona assim na prática? Consegue sim. Conseguimos fazer ele em extrato, conseguimos fazer ele em extrato seco, né, em cápsula, conseguimos fazer ele em xarope, em soluções, em gotas. Maravilha, né? Então, para você que está nos ouvindo aqui... fazer entender, né, a diferença de cada tipo. Para você que está nos ouvindo aqui na Jovem Pan em 100,7, a gente está tratando sobre um tema muito importante, que é a questão da desmistificação dessa questão da manipulação dos medicamentos, que durante muito tempo muitas pessoas iriam para essas drogarias, essas grandes drogarias, né, fazer o uso desses medicamentos, né, comprar esses medicamentos, e hoje também a questão da medicina, da evolução da medicina, cada vez mais personalizado para cada indivíduo, a gente vê essa mudança de hábitos, essas mudanças culturais, justamente para poder levar mais longevidade, que é a questão principal, né, da vida, da saúde do ser humano na prática. Pois é, você falou agora em longevidade, João, é um tema que está muito em alta, né, que se fala muito, é a questão do emagrecimento, né, aquelas famosas canetinhas do os análogos do GLP-1. Exato, para emagrecer. Isso é o assunto, assim, que está mais em alta. E agora o verão chegando, né, Natália? Aí é que se fala mesmo. Meu Deus e aí, como é que funciona isso com relação aos medicamentos manipulados? Pode, não pode? Como é essa parte aí? Então, as canetinhas para manipulação, né, a gente não trabalha com essas canetinhas, realmente ainda existem algumas patentes e no Brasil só libera quando existe a confecção dessas canetas aqui, né, que já tem um medicamento de referência para a gente poder trabalhar com elas. Então, como ainda não está liberado assim para manipulação, né, o que é que a gente orienta? São fantásticos, né? O resultado é incrível, não tem contra fatos, não há argumento, né, contra os estudos científicos, né? Então, o que é que a gente tenta promover? A perda de peso de forma saudável. Né? Porque assim, você usa uma canetinha, você perde peso muito rápido, mas em compensação, você acaba perdendo o vício da pele, unhas fracas e quebradiças, muita queixa de queda de cabelo, flacidez, né? Perda de vitaminas e minerais. Então, a importância da farmácia de manipulação, né? Onde a gente pode entrar auxiliando nessa perda de peso saudável, né? Manipulando vitaminas, minerais essenciais, né, para o bom funcionamento do organismo e para ajudar nesse processo, para que você não sinta esse impacto, né? Pois, o colágeno, ele pode ser manipulado ou não? Pode também. Hoje né? a gente tem peptídeos de colágenos biodisponíveis de fácil e rápida absorção, com estudos científicos comprovados. Como a gente também tem o colágeno tipo 2, que é um tipo de colágeno diferenciado usado para articulações, para dores, para osteoporose. Não, porque essa questão do colágeno, a Isa tocou num assunto muito importante, que é justamente com o uso dessas canetinhas emagrecedoras, aí a queda de cabelo, a unha fica um pouco mais frágil, e justamente a manipulação, esses medicamentos vêm auxiliar na questão das vitaminas, no uso do colágeno, justamente, né, para, vamos dizer assim, arrefecer os sintomas, né, desse emagrecimento rápido, célere. Tem canetinhas, né, que aspas prometem aí emagrecer de 20% a 25% do peso, né, o peso geral
das pessoas, ou seja, é muito volume corporal em pouco tempo, ao que leva um impacto, né, na saúde do indivíduo que faz essa utilização. Isa, existe algum medicamento manipulado para o emagrecimento ou não? Existe. Hoje a gente tem várias substâncias que são utilizadas nesse processo para ajudar, né, para a queima de gordura, acelerar o metabolismo, melhorar a disposição, com ação termogênica. Hoje a gente tem Morosil no mercado, que é um ativo que já veio há alguns anos, que já está bem estabelecido, né, que todo mundo conhece. Hoje a gente tem o Akermat, que ele dá saciedade, ele aumenta os hormônios da saciedade. Dizem que ele tenta chegar perto das canetinhas, mas a gente sabe que tudo que é injetável, né, falando sinceramente, tudo que é injetável, sim, claro, é mais potente, né, tem um efeito mais, né, mais forte, digamos assim, no nosso organismo. Mas a gente tem ele aí que promove essa saciedade, aumentando os hormônios da saciedade no nosso organismo. Então, o paciente, ele fica mais contido, menos ansioso, sem aquela compulsão de comer por comer, né? Porque às vezes você está de dieta, você não está com fome, mas tem aquela sensação do vazio, está faltando uma coisa, eu vou lá beliscar, entendeu? Ou seja, mais uma opção para quem está nos ouvindo também, para quem busca essa questão do emagrecimento saudável, essa manipulação do medicamento, como a Isa Lira está falando aqui para a gente. Isa, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. A gente quer fazer o convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes. É muito importante a gente falar de saúde, desmistificar questões para a nossa sociedade, ao passo que nós queremos deixar um espaço para suas considerações finais. Obrigada, meus amigos. Muito bom estar aqui falando um pouquinho, né, da minha área, da minha profissão, da manipulação, que às vezes tem o pessoal olha com um olhar meio torto, né? Sim. Achando que o remédio não faz efeito, o medicamento não vai fazer efeito, que confia só realmente no medicamento da farmácia convencional, né? Aquele da indústria, e nem sempre é assim, né? Ou que todo mundo pode abrir uma farmácia de manipulação da noite para o dia. Não é. Existem normas, existem leis, existem órgãos que fiscalizam. Cada farmácia de manipulação precisa realmente ter o farmacêutico 24 horas. O farmacêutico é ele que faz a ponte entre o profissional da área de saúde e o paciente, orientando realmente como os efeitos adversos que podem vir, né, da medicação, como o bom uso do medicamento. Mais uma vez, obrigado pela presença da farmacêutica Isa Lira aqui conosco no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan 100,7. Agradecer a minha companhia de bancada, Natália Barros, o nosso querido Damião Santos, o Bitorra conosco na técnica, o Mailson Franklin, direto das ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro, o Romson Florentino e a Maria Regina Leão nas redes sociais. Muito obrigado a toda essa equipe. Uma ótima quinta-feira, né, Natália Barros? Até amanhã, até quinta-feira, né? A última quarta-feira, no caso, até quinta-feira, se vocês quiserem. Até o quintou, ouvinte. Obrigada. Se Deus quiser, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.